Você já assistiu um filme onde o maior perigo não é o inimigo, mas o protagonista? E pessoal, hoje a gente vai falar sobre um dos filmes mais tensos que eu já vi, Smash Machine. Um filme muito intenso que mergulha na mente de um lutador real, que é interpretado por Dwayne The Rock Johnson. Mas antes da análise, deixa eu te situar rapidinho. Em Smash Machine, The Rock interpreta o lutador Mark Kerr, um dos maiores lutadores dominantes do MMA na liga japonesa. Mark Kerr até mesmo ele era conhecido como Smash Machine, máquina de esmagar, amassar, demolir o seu adversário. Só que a grande questão é que fora do ringue a história ela fica muito diferente. O filme acompanha a vida desse atleta no auge da carreira, só que ele não mostra só as lutas, ele mostra também o que ele passa na sua vida real, fora ali do ringue, fora das lutas. E isso envolve problemas pessoais, dependência química e até mesmo pressão psicológica. Ele mostra dificuldade no relacionamento e até mesmo um temperamento totalmente instável. Aqui a gente tá vendo um homem que é praticamente uma bomba relógio e a gente fica pensando, a gente fica naquela tensão o tempo todo do filme. Que horas ele vai explodir? E você sabe que quando uma bomba explode causa sérios danos. Olha só, é interessante que ao longo da história a gente vê Kerr ali a todo momento tentando manter o controle. Só que quanto mais ele tenta segurar tudo, parece que cada vez mais a tensão ela vai aumentando. E é aí que o filme ele realmente começa a ficar interessante. Porque Smash Machine não é sobre luta, é sobre controle. Ou melhor, a falta dele. E eu falo pra vocês que um dos pontos mais fortes do filme é a forma que ele constrói o temperamento do Mark Kerr. E isso é porque ele não é simplesmente um cara agressivo, ele é um cara ali que ele está prestes a explodir o tempo todo. E é aí, meus amigos, que tá a parte mais desconfortável, porque o filme ele faz algo que é simplesmente intencional. E isso é pra deixar você e eu desconfortáveis. E como ele faz isso? Mostrando situações pequenas do dia a dia, mas que pode virar um caos, um turbilhão do nada. E eu achei isso interessante no filme, porque deixa a gente num estado de alerta o tempo todo. Eu vou ser sincero com vocês, você não relaxa, você fica assim, pelo menos a primeira vez que você vê o filme, você ainda não sabe o que vai acontecer, você fica naquela tensão, caramba, agora já era, agora ferrou, agora esse cara vai explodir e, né, você fica numa tensão enorme. Quem ainda não viu o filme acha que a tensão vai ser no ringue, mas não é, pessoal. Tem uma cena, por exemplo, que é muito marcante, que é lá no hospital no Japão. É uma cena que praticamente ali o Kerr ele pede um medicamento específico, né, no caso ali pra dor. Ele era viciado nesses medicamentos, só que o profissional ele não dá o que ele quer. E meus amigos, nesse momento o clima pesa. E eu tô falando isso porque ali você sente que o Kerr ele tá estressado, ele está irritado e que ele está prestes a perder a paciência a qualquer minuto. E aí vem aquela questão do roteirista, o estresse, aquela tensão que você fica, e agora? O que ele vai fazer? Um homem de 115 quilos vai meter a mão num japonês de, sei lá, uns 60 quilos a 70? Então essa questão da apreensão, você ficar apreensivo em alerta, agora, ele vai explodir? É muito legal no filme. Legal assim que eu falo, né, que é uma surpresa. Você fica assim naquele desconforto, naquele sistema de alerta o momento inteiro. Só que aí vem aquela surpresa. Ele não perde a paciência. Ele segura. E daí o que isso faz? O que o roteirista ele faz? Ele nos dá aquele momento de alívio. Nada aconteceu. E isso é genial, porque o filme ele não precisa mostrar violência para gerar tensão. Ele trabalha na possibilidade de deixar a gente desconfortável com a cena. Tem também uma cena que ela é no parque de diversões, que ali acontece uma situação que ela é aparentemente simples. É uma situação que ele quer ir num brinquedo ali com a sua esposa, só que ele fala que ele diz ali pro rapaz ali que conduz o maquinário, né, o brinquedo, que ele tem um estômago sensível e dependendo do lugar que ele fica, ele vomita, né, ele passa mal. Então ele pede pro rapaz, ele pergunta aonde ele podia ficar ali, se no centro, mais pro meio ele poderia ficar para poder não passar mal. E daí o cara fala que não, e daí ele diz, mas é porque eu vou passar mal, eu me conheço, mas eu quero muito ir no brinquedo com ela. Aí o cara simplesmente fala, então não vai, amigo. E você vê, de novo, um cara magro, um cara bem menor do que ele, do que um homem daquele tamanho falando daquele jeito. E daí você vê que o clima vai de novo pesando, a tensão
vai ficando ali, vai se espalhando pelo ar. E você mais uma vez pensa, caramba, esse cara vai arrebentar agora o rapaz ali que conduz o brinquedo do parque. Só que, mais uma vez, nada acontece, dando de novo aquela sensação de alívio. Nada aconteceu. A sua esposa simplesmente vai lá, aproveita e ele fica do lado de fora e não entra. E dá de novo essa sensação de alívio. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já vi filmes que trabalham com essa questão e eu acho muito interessante isso, porque é aquela questão do filme ele colocar a tua atenção lá em cima e ele te aliviar, ele te dá aquele alívio de nada aconteceu. Eu já vi até mesmo o próprio Quentin Tarantino, ele faz muito isso. A gente vê na própria cena do Django. Vocês lembram que no Django Livre ali, quando eles estão na cena do jantar, você vê que do nada ali o Tarantino ele bota um monte de tensão sobre a mesa. Tipo, não tem nada a ver falar sobre a questão da Brunhilde com o Dr. Schultz. Com o próprio Django. Ali, no caso, eles estão falando da Brunhilde, né? Ali tá se entendendo com o Dr. Schultz. Só que daí, do nada, a irmã de Calvin, ela pega e fala que a Brunhilde tinha olhos somente para o Django, ao ver dela, né? E isso já deixa uma tensão enorme. E eu acho muito legal. Quando o roteirista ele trabalha com essa questão de tensão, isso é muito bom, porque faz a gente criar aquela expectativa, faz a gente ficar naquele tom de alerta, e isso é muito bom. O filme ele quebra o marasmo com isso. Eu acho simplesmente genial. Quando o roteirista ele age dessa forma, ele trabalha com esse tipo de ferramenta, eu acho simplesmente genial. Mas aonde essa questão da tensão ela aumenta muito é na relação dele com a esposa dele. Quando vai para essa parte, nossa, não tem nem comparação com as outras. Ali você fica em um alerta enorme, porque você fica pintando já na sua cabeça. Será que agora vai ter aquela típica cena, né, de marido agredindo mulher? E outra, sendo que como eu falei antes com vocês, ele é um homem de 115 quilos. E ela é uma mulher ali, o quê? De 60 quilos? Então você vê o estrago enorme que seria se esse homem ele decide sentar o braço nessa mulher. Essa mulher iria ficar destruída e provavelmente não sobreviveria. E o filme, ele é sacana porque ele sabe disso. E ele mostra várias cenas de discussões acaloradas entre ele e a esposa dele. Discussões que parecem sempre estar a um passo de virar algo pior, tragédia. E a tensão ela aumenta muito porque a mulher ela não cala a boca. Você fica, minha filha, cala a boca, pelo amor de Deus. Esse homem vai te matar com um soco. Ele vai explodir a tua cabeça com um murro. E ela não cala a boca. Ela fala e muitas das vezes ele se afasta. Só que você fica naquela tensão terrível. E lá no final do filme a gente vê o clímax da provocação. E ele raspa a cabeça e isso deixa ele com um aspecto mais agressivo. E esse momento é o momento mais forte do filme, porque aqui a mulher dele confronta ele pra valer. Pensa você, uma mulher que fala tudo que não deveria falar para um homem daquele tamanho. Ela faz isso. E mais uma vez você fica, pelo amor de Deus, cala a boca, mulher, esse homem vai te matar. E o roteirista, safadinho, ele deixa o melhor pro final. Tem uma parte ali no clímax que ela simplesmente fala assim para ele: vai, me bate? Você quer me bater, né? Eu fiquei assim, ó, isso não tá acontecendo. Isso não tá acontecendo. Agora, eu pensei, pessoal, se essa mulher não morrer agora, se esse homem não arrebentar essa mulher, ela não morre nunca mais. E quando você tá naquela tensão terrível, essa mulher já era. O mais impossível acontece, ele não bate nela. Pessoal, ele não bate nela em nenhum momento do filme. E isso você fica, caramba, como eles, né, fizeram um cenário de deixar a gente tenso, mas sem essa violência direta. E isso eu achei simplesmente formidável. A gente fica tenso. Se você quer ficar tenso com o filme, o problema é que agora eu falei pra vocês, eu dei spoilers. Esse é o grande problema. Eu acabei com a surpresa aqui, eu dei spoilers sobre essa situação, mas por mais que eu tenha dado spoilers pra você, você fica tenso do mesmo jeito. A diferença é que agora você sabe que ele não vai arrebentar ela, mas você fica tenso. Pode ver o filme, se você não viu, pode ver que mesmo eu tendo dado spoilers falando sobre essa questão, você fica tenso igual. E o bacana é que você vai até
concordar comigo, você vai ver e vai falar, caramba, o Felipe ele tinha razão. Nossa, como a gente fica tenso. Porque por mais que você saiba agora, por mim, que ele não vai em nenhum momento agredir o rapaz do parque, agredir o rapaz... até mesmo lá do hospital e outros também, outras situações também que aparecem, e nem a sua esposa, mas você fica mergulhado nesse clima de tensão. Mesmo assim você fica. É algo simplesmente... sem explicação, pessoal. E a gente vê que o que o filme faz aqui é algo simplesmente brilhante. Ele não constrói um monstro, ele constrói um homem em conflito. Mark Kerr é alguém que vive sob pressão extrema. E o temperamento dele não é só agressividade, é acúmulo, frustração, dependência, dor e principalmente falta de controle interno. Mas o legal de tudo isso é que ao mesmo tempo o filme ele mostra ali que ele tem um limite que ele não ultrapassa. E isso te faz refletir, te faz você pensar a todo momento até onde ele vai, quando ele vai quebrar, quando finalmente ele vai simplesmente explodir e colocar tudo a perder. Conclusão, Smash Machine não é um filme confortável, ele simplesmente te deixa inquieto. Porque você simplesmente nunca sabe quando algo pode dar errado. Só que é aí que tá a questão. Essa é a proposta do filme. Mostrar que o verdadeiro perigo não é a violência em si, mas o momento antes dela. Aquele segundinho em que tudo simplesmente pode sair do controle e acontecer uma tragédia. E no caso de Mark Kerr, esse segundo, ele simplesmente parece que nunca vai embora. Se você curte análises psicológicas de personagens intensos, esse filme aqui ele é praticamente obrigatório para você. Muito obrigado pela sua atenção. Esse aqui foi o nosso Clube da Análise. Não se esqueça, vídeo toda semana e até a próxima.